Fala, amigo empresário, tudo certo com você? Thiago de Oliveira aqui em mais um episódio de Você no Comando, um podcast voltado para empreendedores, proprietários de negócios de pequeno e médio porte que estão se sentindo sobrecarregados, estão estressados, precisam de processos, protocolos de estruturação e que não seja o funcionário mais bem pago da sua própria empresa. E meu caro amigo, funcionário, líder, gerente, diretor, e você, dono da empresa, eu tenho algo hoje de extremo valor, extremamente valioso para você. Eu venho para falar aqui de algo que, com certeza, se não é a sua maior dor, é uma das suas maiores dores. Porque a sua equipe não veste a camisa da empresa. Esse tema parece familiar para você? Esse tema parece algo que você já viveu ou talvez esteja vivendo dentro do seu negócio hoje? E deixa eu compartilhar algo com você logo de cara que vai ser um impacto assim muito grande, muito forte, mas muito mesmo. Se você acha que a sua equipe não veste a camisa da empresa, talvez o problema não esteja no time, mas sim na liderança e na cultura que você construiu. Caro empresário, é isso mesmo. Sabia que 70% do resultado que você tem ou que você não tem é de sua responsabilidade? Isso mesmo. E quando mais cedo nós abraçarmos esse papel dentro da nossa empresa, nós abraçarmos essa função e chamar essa responsabilidade para nós mesmos, donos do negócio, sobre autorresponsabilidade pelo resultado ou pela ausência dele, mais rápido você tende a mudar de nível, porque você vai mudar o seu nível de consciência. Você vai perceber que 70% do que acontece hoje é por causa de você. Então, com certeza, você precisa saber disso. Tem muito empresário que vive em estado de negação, vive em estado de constante, como eu posso dizer, de delegação de responsabilidade sobre o sucesso da empresa. É isso mesmo. Óbvio, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada grandioso sozinho, mas dentro da sua empresa, você jamais deve delegar o sucesso dela. Você delega missões, você delega funções, você delega algo mais operacional para o seu time de operações, mas você não delega o sucesso da sua empresa. Então, eu vou ensinar aqui para vocês hoje sobre cultura corporativa. Vou, na verdade, compartilhar conhecimento. E por que eu tenho assim, um domínio muito grande nesse assunto? Porque eu vivi isso no dia a dia. A nossa empresa vai para 7 anos de vida e os nossos 3 primeiros anos de vida foi assim, na maneira que Deus queria que fosse. As coisas foram acontecendo. E tem algo muito importante sobre esse lance da equipe vestir a camisa ou não, que tem a ver com a cultura. E eu quero começar esse episódio de hoje, antes de explorar os tópicos que o time deixou aqui, fazendo uma analogia. Eu já mencionei isso em outro podcast, em outro episódio, mas eu vou mencionar de novo nesse aqui, sobre cultura. Você queira ou não queira, a sua empresa tem 2 tipos de cultura, possivelmente. A cultura orgânica, aquela que cada colaborador vem com a bagagem dos trabalhos anteriores, das experiências anteriores, dos locais que trabalhou, ele vai implementar aquele comportamento, aquela forma de entrega, aquele jeitão dele baseado na última experiência que ele teve, ou nas últimas. Essa é a cultura orgânica. E aí você tem 20 colaboradores, talvez, 15, 10, que seja 5. E cada um coloca um ritmo de trabalho, uma cultura orgânica do jeito que quer, da onde veio, a sua empresa vai ficar uma loucura. A sua empresa vai ter 5 visões diferentes, vai ter possível 5 missões diferentes, vão ter centenas de valores que essas pessoas trouxeram de outros locais, e a sua empresa fica sem DNA. A sua empresa tem a cultura orgânica, como eu acabei de falar. E você tem a cultura intencional. O que é a cultura intencional? É aquela que o nome mesmo já diz. De maneira intencional, ela nasce. Os valores que para você é muito importante,
para onde a sua empresa caminha, de que forma a sua empresa caminha, o que a sua empresa não negocia, o que para você é inegociável. Isso chama cultura organizacional intencional. E minha primeira pergunta para você é: qual tipo de cultura tem dentro do seu negócio? Coloca nos nossos comentários aí. Ela é intencional ou ela é orgânica? Com certeza, alguma dessas duas existem no seu negócio. Eu dei um exemplo muito bom também em um outro episódio. Imagine, para que você entenda melhor, na sua casa é proibido, é um crime assim inafiançável beber água na garrafa. Não pode acontecer. Imagina, eu vou até a sua casa e na minha casa eu bebo água normal, não tem problema nenhum, e eu bebo água da boca da garrafa, da geladeira da sua casa. A sua esposa vai olhar para falar: Meu Deus, que convidado mais mal educado. Você vai falar: Nossa, esse aí tem que ir direto para a guilhotina. Corta a cabeça dele, não pode beber água na garrafa aqui. Porque essa é uma cultura que tem dentro da sua casa. Ninguém ali bebe água na boca da garrafa. Já na minha, ninguém usa copo. Todo mundo bebe água da boca da garrafa. Então você percebe que a cultura, ela é relativa. Na minha casa está tudo bem. Na sua casa não está tudo bem beber água na boca da garrafa. E na sua empresa é do mesmo jeito. Você precisa criar uma cultura intencional, e se você deixar com que ela aconteça de maneira orgânica, a sua empresa vai ficar uma grande bagunça. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse fato do seu colaborador não vestir a camisa, não engajar, não comprar o projeto, provavelmente é por ausência de cultura intencional. Mais uma vez, é por ausência de cultura intencional. Coloque muito amor nas minhas palavras, porque quanto mais cedo você aceitar, quanto mais rápido você sair do estado de negação, mais ligeiro o seu resultado vai chegar. Então, lembra muito disso. E eu quero fazer um compromisso com você. Nos próximos 30 minutos, eu vou entregar tudo o que eu sei. Eu vou entregar muito conteúdo sobre cultura corporativa, como usá-la, como transformar a sua empresa, como fazer essa cultura corporativa, como ajustar essa cultura corporativa, como fazer com que ela funcione, porque às vezes a cultura corporativa ela até existe no papel, mas no dia a dia ela não existe. Eu quero te pedir uma coisa em troca: que você faça parte desse canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com um amigo empresário, com o diretor, com o gerente da sua empresa, esse vídeo, esse conteúdo, e que você se inscreva no nosso canal. Toda segunda-feira, às 20 horas e às quintas, às 7 horas, eu tenho um conteúdo gratuito para donos de pequenos e médios negócios que querem sair do caos e ter uma empresa organizada, estruturada, que funcione, e que ele mesmo não seja o funcionário mais bem remunerado dessa empresa. E além desse like que você vai deixar aí, vai ter um QR Code na tela em algum lugar. Esse QR Code provavelmente aqui, ó, logo abaixo. Esse QR Code é para você fazer parte de uma comunidade que semanalmente eu vou liberar um PDF, eu vou liberar um conteúdo um pouco mais direcionado, não tão abrangente como esse, que pode fazer a diferença para você. Então, escaneia, faz parte dessa comunidade. Esse QR Code vai aparecer algumas vezes, vai embora, ele não vai ficar o tempo inteiro na tela. Então, quando ele aparecer aí, você pega ele, não deixa de fazer parte dele, tá bom? Então, olha que legal, né? Eu vou comentar aqui com vocês alguns dos erros mais comuns que levam ao time a não querer vestir a camisa, leva a equipe a não entregar o máximo que poderia, que faz com que você fique frustrado pela falta de comprometimento propriamente dito. E uma das coisas que deve estar acontecendo na sua empresa é a falta de clareza, a falta de propósito. Se a sua empresa não tem clareza da onde está, para onde vai e como vai ficar perdido o seu time na execução do dia a dia. Então, precisa de clareza para onde você vai, precisa de clareza aonde você está e como você vai traçar esse caminho. Assim como o propósito. Qual que é o propósito da sua empresa? Que luta vocês estão engajados? Você está combatendo que tipo de causa? É muito importante. As pessoas, elas engajam em empresas que têm uma causa, que têm uma luta, que têm um propósito, que têm uma missão muito clara, uma visão muito clara. Então, se você não tem essas coisas ainda, fica essa reflexão para você. Escreva aí: qual o propósito da minha empresa?
O quão claro sou eu com os meus liderados? Qual que é a missão, a visão e os valores do meu negócio? Escreve aí, escreve mesmo, de verdade. Se você não está com um bloco de nota na mão, ou se você está só escutando, faça uma anotação mental aí. Tente responder essas perguntas, faça sua reflexão. Porque a ausência disso causa caos na empresa e a ausência de colaborador que veste a camisa. É essa cultura inexistente e regras incoerentes. Então, hoje você acredita que todos tenham que usar uma camisa preta. Por algum motivo você passa a não gostar mais de camiseta preta e você condena. Não pode mais usar camiseta preta aqui na empresa porque eu passei a detestar a camiseta preta. Então, regras incoerentes também pode trazer problemas no seu time operacional. É muito legal as pessoas saberem como o jogo é jogado. O líder que cobra, mas não inspira. Esse pode ser mais um dos problemas que você está vivendo. Então, existem líderes que são muito bons em cobrar, mas não inspira a sua própria equipe, não ajuda a sua equipe, não está com a equipe no campo de batalha. Eu, por exemplo, no dia de ontem, eu fui o primeiro a chegar e o último a ir embora. E eu tenho hoje uma equipe muito boa, muito coerente, muito coesa, uma equipe que entrega 5 pessoas que trabalham em outro estado, 15 pessoas que trabalham aqui diretamente comigo. Eu já não preciso estar mais supervisionando essa equipe. Eles têm esse propósito, essa clareza, eles entendem o que precisa ser feito, mesmo quando não tem ninguém olhando. Mas faz questão de estar com eles, de liderá-los. Ontem eu dediquei 1 hora e meia do meu dia fazendo reunião com a minha liderança direta, abrindo a mente deles, compartilhando a visão com eles, aferindo os nossos projetos junto com eles. Então, o líder que somente cobra e não inspira, ele pode estar gerando esse problema ali na empresa. Aqui tem muita cobrança na nossa empresa, mas estou junto com eles no campo de batalha, dentro da trincheira, ajudando a carregar o que precisa ser carregado, ajudando com munição, com estratégia e contribuindo algumas vezes em jogar granada junto, em estar na frente de artilharia junto com o meu time. Fica essa reflexão para você, empresário. Qual foi a última vez que você esteve no campo de batalha com o seu time? Eu tenho certeza que você está lutando, que você está realmente fazendo tudo que você pode por esse negócio. Mas qual foi a última vez que você fez isso com o time, engajado com os seus liderados direto? Muito importante você ter isso claro. E o time perdido, sem clareza para onde precisar ir. Então, provavelmente, tudo isso aí é ausência de processos e protocolos. E nós vivemos isso aqui dentro da nossa empresa. A gente teve tudo isso nos nossos 3 primeiros anos. Então, nós queríamos contratar, não conseguíamos contratar corretamente. A cada 10 contratações, tinha 1 ou 2 talentos que gostavam do que era aquela empresa que hoje é. Naquele momento, a maioria não gostava do que acontecia dentro da empresa. Então, nós não tínhamos muita clareza. Algum momento, nós tínhamos mais pessoas contra o nosso negócio do que pessoas a favor do nosso negócio, internamente falando. Erro nosso, a ausência do que o negócio era com bastante clareza. Quais eram os nossos valores? Não deu o exemplo da garrafa de água? Não estava claro para as pessoas o que podia e o que não podia. Então, cada um vinha com a sua experiência, vinha com a sua bagagem, vinha com o que estava acostumado a fazer. Isso foi um grande problema. E o momento que a gente entendeu isso, que as pessoas não vestem a camisa de uma empresa que não tem os seus valores claros, não tem o seu jeitão de ser bem estabelecido, foi uma virada de chave. Falei, nossa, então realmente a culpa é minha. Lembra dos 70% que eu falei para você, empresário? Eu percebi, eu estou falhando como empresário, como líder, como gestor. Eu não parei para escrever a missão, a visão, os valores, o manual de conduta, o código de ética, o que pode, o que não pode, critérios da promoção, como é que a gente sai do ponto A para o ponto B, como é que você evolui dentro do plano de carreira. Então, quando ficou claro que esse tipo de coisa é o que precisava, nós imediatamente listamos por prioridade e começamos a fazer. E aí você pode colocar nos comentários aí, dessas coisas que eu acabei de listar, qual delas já funciona muito bem dentro da sua empresa. Partindo desse exemplo, depois que nós estabelecemos ali, meu sócio e eu, nós somos, ok, descobrimos o que tem que ser feito, como tem que ser feito e a forma que tem que ser feito. Tá claro, tá na teoria, tá no papel. Agora,
o primeiro que tem que comprar isso, o primeiro que tem que vestir essa camisa, somos nós. Então, logo com muita velocidade, a gente começou a fazer tudo aquilo que colocamos no papel. Então, eu vou falar bastante dos nossos valores daqui a pouquinho, mas no momento que a gente implementou no papel e tirou do papel e começou a ser o nosso estilo dentro da empresa de liderar, passou a ser o nosso código, o nosso GPS dentro da empresa, nós começamos a expelir as pessoas que não estavam a fim de seguir naquele momento, quando a empresa tinha 3 anos e meio de vida, e nós começamos a atrair pessoas que queriam muito aquele tipo de coisa. E aí foi algo assim muito legal mesmo, que aconteceu dentro do nosso negócio. Isso foi revolucionário. E para esse senso de dono funcionar, você precisa trazer clareza para o seu time que em algum momento eles podem ser dono, se é que isso é uma possibilidade na sua empresa. Isso é uma outra grande hipocrisia. Você querer que as pessoas tenham um senso de dono, mas elas não têm chances de virar dono da empresa. Elas não têm chance de assumir um cargo eventualmente de liderança, depois dessa liderança fazer parte de um cargo estratégico, depois disso ser convidada para fazer parte de um programa de partnership, foi algo que nessa estruturação da empresa, numa fase mais avançada, depois que meu sócio e eu decidimos o básico, a gente lançou um programa de partnership que o colaborador pode não só conquistar esse status dentro da empresa, quando ele está qualificável para isso, depois de uma jornada, ele pode comprar um pedaço da empresa também, e naquele momento ele passa a fazer parte do Partners Club. Ele toma decisões mais relevantes, ele tem dividendos toda vez que tem dividendo, ele começa a ser uma pessoa com uma maior relevância na estrutura, porque ele pagou o preço da jornada, mostrou o valor dele. Então, essa foi uma outra grande virada de chave que tivemos aqui. E você acredita que depois que isso foi colocado, outros começaram a ficar com vontade também? Então, não só uma primeira geração nasceu, como já estimulou todos os demais que ainda não tinham feito parte daquilo. Eles queriam aquilo também. Então, a régua, ela nivelou para cima. O sarrafo subiu. As pessoas na empresa começaram a se vestir melhor, começou a falar melhor, começou a ler mais, começaram a se portar diferente, porque nós demos o exemplo, nós aplicamos uma cartilha, um manual, nós vivíamos aquilo com muita intensidade, nós seguimos o passo a passo daquilo e, de maneira orgânica para os demais, eles começaram a desejar aquilo. Então, fica essa grande reflexão para você, se a sua empresa gera esse tipo de oportunidade. E se você ainda não tem esse tipo de oportunidade, e você pretende ter, ótimo, parabéns por essa iniciativa. Se você não pretende ter isso na sua empresa, você é um empresário, um empreendedor aí mais raiz, mais tradicional, aquele que acredita que tem o patrão e tem os empregados e tudo mais, você tem direito de seguir por esse caminho. Mas não espere que as pessoas vistam a camisa. Não espere que as pessoas se doem um pouco mais. Não espere que as pessoas queiram chegar num lugar diferente, além daquele básico de cumprir o horário, receber o salário e não mover uma palha a mais pela empresa, não mover uma caneta, não pegar um clipe do chão, porque você não está estimulando esse tipo de comportamento dentro da sua empresa. Então, é extremamente importante você ter essa clareza sobre esse processo. Não tem nada de errado você querer ir por esse caminho, mas não espere o oposto da sua equipe. Eu quero, dessa parte da virada de chave, deixar aqui algo para você refletir, né? A equipe só acredita quando vê a liderança acreditando de verdade. Então, se você já tem uma liderança, além de você, dono da empresa, já tem pessoas em cargo de gerência, já tem pessoas em cargo diferente, você e esses líderes precisam acreditar em tudo que está no papel e na teoria da sua empresa, para que essa teoria vire verdade primeiro nesse ciclo direto da liderança, para que inspire os demais. Senão vai ser muito difícil fazer com que essa cultura pegue de verdade, né? E quando nós começamos esse processo, começamos a expelir
essas pessoas que não estavam afim, começamos a atrair pessoas que estavam mais afim. Nós, com muita velocidade, descobrimos ali é, que estava funcionando de uma maneira bastante orgânica. Aí, em algum momento, nós sentamos e escrevemos, né? Então, como é que essa fórmula aí pode ser duplicada, né? Como é que a fórmula aí de refrigerantes é duplicada pelo mundo? Porque alguém parou e escreveu. Como é que a fórmula de receitas super saborosas são duplicadas? Por causa de um método que é seguido para que aquele resultado final saia. A franquia entrega muito isso, né? Um método bem claro, bem direcionado. E aí nós colocamos aqui 4 passos práticos que nos ajudou nesse processo. Então, alguns eu já mencionei. O primeiro foi clareza. Então, a gente compartilhou a visão, os objetivos da empresa e para onde íamos, com certeza, e como íamos. Isso foi muito bom. Nós trouxemos o exemplo. O líder, ele mostra no dia a dia o que espera do time. Então, ali era mostrado para eles como tínhamos que fazer, que forma que nós gostaríamos que fosse feito, e nós acompanhávamos e fazíamos dando o exemplo para todos eles. Assim como houve o senso de pertencimento, né? De que maneira? A gente fez com que todo mundo fizesse parte da construção. O momento qual eu apresentava que aquela reunião ia ser feita daquela maneira, para aferição de resultado, existia uma parte dessa reunião que era aberta para que esses líderes criassem, para que esses colaboradores também fizessem parte do processo criativo daquele determinado procedimento. E isso foi fantástico dentro da nossa empresa, porque não era apenas a liderança cascateando numa hierarquia de cima para baixo. Óbvio que uma empresa não é democracia, não me entenda mal. Uma empresa ela tem o seu regime e esse regime precisa funcionar de acordo com a visão do CEO, de uma diretoria, das pessoas que enxergam o futuro dessa empresa. Porém, não quer dizer que dentro desse processo construtivo não caiba um espaço para as pessoas deixar a sua contribuição. E foi assim que fizemos. Então, eles se sentiram mais parte do processo. Existe muita coisa aqui hoje que eu trouxe uma ideia. E o time abraçou aquela ideia, melhorou aquela ideia e colocou aquela ideia em prática melhor do que eu tinha pensado inicialmente. Assim como também uma ideia que já estava funcionando foi ajustada e melhorada por um membro da equipe que às vezes chegou depois de outros que estavam aqui. Então, essa oportunidade de construção em múltiplas mãos vai fazer com que o seu time queira fazer parte de algo chamado pertencimento. Assim como o sistema de reconhecimento. Isso aqui foi uma das coisas muito importantes que eu sei que você é empresário de boa intenção, você quer dividir lucro, você quer dividir dinheiro, você quer reconhecer o seu time, você tem vontade. E algumas vezes nós nem podemos, a lei pode nos complicar, ou um problema jurídico pode aí vir ao seu encontro, porque você tentou fazer algo de boa vontade. Então, para mim, isso foi outra grande virada de chave. Você sabia que hoje 72% das pessoas se sentem desmotivadas, desencorajadas e têm vontade de trocar de emprego? Olha que dado importante. E 64% das pessoas, elas não se sentem reconhecidas o suficiente nos seus ambientes de trabalho. Olha que coisa importante. Isso foi uma informação que eu busquei no Instituto Gallup e na CNN Brasil, que fez essas pesquisas no ambiente de trabalho e foi levantado esses dois números. Então, estamos falando de dados extremamente relevantes, acima dos 64% e muito próximo dos 72%, no caráter desengajamento, desmotivação e falta de vontade de estar naquele ambiente, por não ser um ambiente acolhedor, e 62% se sentem não reconhecidas. Tem uma ausência de reconhecimento na estrutura corporativa. Isso foi muito importante para nós entendermos, ok, já que tem tanta gente insatisfeita onde trabalha e não se sentindo reconhecida, vamos estruturar um programa de reconhecimento, vamos estruturar algo que as pessoas possam ganhar mais, possam receber mais, possa chegar em patamares diferenciados se
elas seguirem esta cartilha, se elas seguirem esse manual, se elas jogarem a regra do jogo como o jogo deve ser jogado. Então, foi assim que nós conseguimos resolver o problema dentro da nossa empresa sobre reconhecimento e hoje é sucesso absoluto. Nós temos isso funcionando aqui com muita força. Amigos vieram visitar a nossa empresa e implementou algo similar dentro da realidade deles e eu vou mostrar para vocês agora como que dentro da nossa empresa isso aconteceu, como isso deu certo, de valores e cultura intencionais, direcionados, o qual eu só se eu sentamos, quebramos a cabeça, escrevemos, repensamos, apagamos, escrevemos de novo e chegamos aqui nos 8 passos da nossa cultura. Obviamente que tem mais do que isso, mas os 8 passos que hoje é o guia maior, é o GPS absoluto, é o que faz com que a nossa força motora realmente aconteça no dia a dia baseado neles. Eles são inegociáveis, eles são pujantes, eles são verdadeiros e não é uma teoria. Foi algo literalmente que tiramos do papel e vivemos aqui todos os dias. Eu vou compartilhar com vocês esses 8 exemplos, esses 8 códigos que são os nossos valores. No final, eu vou mostrar como os nossos colaboradores, como o nosso time é reconhecido através do mesmo, além, obviamente, de salário, de bônus, entre outras coisas mais. Existe um programa intencional no dia a dia e esse programa ele foi um grande tracionador, ele foi uma grande ajuda para o nosso negócio. Óbvio que não foi só isso, existem muitas outras coisas, por isso que você deve se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar. Vai lá, demora um segundo. Antes de eu terminar de pedir, você já fez isso para nós. E para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo, ou escanear o QR Code que vai aparecer para você agora. Esse QR Code você vai ficar dentro de um grupo, com o qual eu e os nossos convidados aqui vão sempre deixar um PDF, um material, alguma coisa para que ajude você a mudar de nível. Então, vamos analisar a nossa cultura. Nós tivemos o grande prazer de fazer a nossa moeda. Nós criamos a nossa própria economia. E a nossa economia ela é paga através de uma moeda chamada Xcoin. Essa Xcoin ela é algo literalmente físico. Eu não tenho ela aqui comigo agora, mas eu vou mostrar para você no final dessa sequência aqui do nosso bate-papo como ela é e como você faz para ganhar ela. Então, baseado nas intenções da empresa, nas atitudes da empresa e no que a empresa é, todo colaborador que faz uma ou mais desses 8 valores que eu vou te mostrar agora, e ele faz de uma maneira mais caprichada, de uma maneira mais intencional, ele faz algo que gerou um impacto muito grande na empresa, ele acelerou um processo de algo que estava mais demorado, ele gerou um grande lucro para o nosso negócio, ele gerou uma grande economia para dentro do business, ele trouxe uma inovação para esse negócio, ele é reconhecido através de uma Xcoin ou múltiplas Xcoins. Então, vamos aí para o entendimento. O nosso primeiro é sobre a meritocracia. A meritocracia por si só, ela já se explica. Quem faz mais, ganha mais. Então, aquela pessoa que entra um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde, aquela pessoa está sempre disposta a ajudar outros departamentos no momento que ela tem a situação dela sob controle, o departamento dela performando, aquela pessoa que está sempre com vontade de contribuir, está sempre tendo ideias, essa pessoa dentro da nossa empresa, ela vai se destacar, porque a meritocracia que é real, o programa de promoção da empresa tem a ver com a avaliação de desempenho. Se você durante 4 meses trabalhando conosco como staff júnior, você tem desempenho alto, tem uma cultura alta no seu departamento, você no 5º mês tem uma promoção automática. Se você já é líder, você precisa de 6 meses para receber essa promoção salarial natural. Ninguém vai sentar com você e você não vai precisar pedir um aumento. Se o colaborador está pedindo aumento na sua empresa, é porque não tem um plano de negócio, não tem um plano de avanço, não tem um plano orgânico, natural para avançar. E na nossa empresa, a meritocracia, ela é real, ela acontece. Então, é um dos pontos
que a gente percebeu. Então, quem trabalha duro, somos uma iniciativa privada, merece chegar num ponto mais alto, seja na grana, seja na posição dentro da empresa, seja no que for. Quem faz mais tem que ganhar mais. Aqui funciona na Crossline Spears. Um outro ponto é a melhoria contínua. Nós somos uma empresa relativamente pequena, já passamos do faturamento de 10 milhões de reais no ano, mas ainda nos consideramos pequeno. E uma empresa pequena, ela tem a chance de errar rápido, corrigir rápido e mover adiante rápido. Essa é uma das características de uma startup, de uma scale-up, que é o nosso caso. Sabia que uma empresa que cresce rápido, escalona, ela faz parte de uma categoria de empresas que chama scale-up. Normalmente empresas físicas. Já uma startup que está inserida no universo digital, essas empresas são categorizadas como startup. Então, basicamente, de uma maneira bastante simples, startup ela está inserida no universo digital e uma scale-up é uma empresa física mesmo, com múltiplos locais, e nós somos uma scale-up. Então, melhoria contínua fez parte do nosso negócio. Lembra que eu dei alguns exemplos aqui que tem membros do nosso time que eles pegam processos existentes e eles melhoram. Nós temos algo aqui na empresa chamado processo resolutivo. Esse é tema para um outro tipo de treinamento, mas eu vou dar um exemplo. Está faltando, por exemplo, papel na impressora. Não precisa comunicar um líder, um gerente, para avisar uma coisa como essa. Então, para evitar esse tipo de interrupção em algo tão básico, a pessoa que descobre que está faltando papel na impressora tem ali um passo a passo bastante simples que mostra para ela: faltou papel? Dirija-se até aonde os papéis ficam guardados e tem o direcionamento. Ao chegar nesse local, verifique se tem volume de papel suficiente. Tendo volume de papel, pegue o quanto precisa, coloque dentro da impressora. Logo após isso, faça suas impressões, veja se não tem nenhum papel preso dentro da impressora e reporte o departamento de compras caso você tenha pego o último pacote de papel do estoque de papel. Então, parece que é óbvio, mas o tempo inteiro, dentro de empresas, as pessoas são paradas para resolver esse tipo de situação. São importantes, mas não precisa parar o dono da empresa, o gerente da empresa, o líder da empresa por causa de papel. Então tá lá, se você se deparar com a falta de papel, tem um protocolo do que fazer. Qualquer pessoa ali, do dono da empresa ao estagiário, que se confrontar com aquilo, ele faz. Então tá aqui um exemplo de melhoria contínua. A empresa precisa passar por um processo de melhoria contínua até que ela esteja estruturada. Então, é algo que cabe na sua empresa. E me diz aí, na sua empresa tem meritocracia? Na sua empresa tem melhoria contínua? Coloca nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário sobre que tipo de processo a gente conversou aqui até agora que acontece dentro da sua empresa. Lembra que estamos falando dos valores que mudou o nosso jogo. Vamos para o nosso próximo valor, que faz parte do nosso negócio, a agilidade. O nosso negócio, como eu acabei de falar, ele é relativamente pequeno. Então, se dá muito valor aqui dentro na agilidade, no rápido, na resolução ligeira. Descobriu o problema, resolve o problema, cataloga ali dentro de um processo resolutivo, bora para o próximo problema. Então, não tem que ser uma coisa amorosa, dificultosa, de preenchimento de relatório, que tem que passar por uma coordenação, por uma gerência, por uma direção, para chegar num C-level, para ser analisado. Tudo isso funciona em grandes empresas porque elas são muito grandes e muito burocráticas. Uma empresa menor, ela tem esse poder de resolver as coisas bastante rápido, de ser ágil, de ser leve, de ser desburocratizada. Esse é o nosso negócio, essa é uma característica. Então, a sua empresa é ágil o suficiente ou ela é complexa demais para comprar uma caixa de caneta, precisa de 4 assinaturas e solicitações e tudo mais? Pensa sobre isso. O nosso próximo tema foi comprometimento, nosso próximo valor. Então, nós percebemos também que é impossível você chegar em um grande resultado com pessoas descomprometidas. Nós tivemos aqui dezenas de pessoas que faziam abaixo da linha do mínimo. E a culpa de permanecer com essas pessoas foi minha, foi do meu sócio, que nós não tínhamos clareza no começo e deixávamos que essas pessoas continuassem aqui. Então, ela fingia que trabalhava,
nós fingíamos que pagávamos ela, obviamente ela recebia seu salário, e ali ficava. Essas pessoas, algumas vezes durante meses, alguns até por anos, pela nossa inexperiência em identificar a ausência de performance, sabíamos que essas pessoas não estavam indo tão bem, mas não tínhamos clareza de como analisar, de como avaliar o desempenho delas. E isso gerou problema na nossa empresa. Então você percebe, óbvio, todo mundo que a gente é comprometida. Mas como você mede comprometimento? Ah, eu chego no horário e saio no horário sempre. Isso não é comprometimento, isso é obrigação. Se chegar no horário não é um bom parâmetro de comprometimento. O comprometimento tem mais a ver com a cultura. É o que eu estou fazendo aqui agora, mostrando para vocês a cultura da nossa empresa. Se a pessoa apresenta múltiplos papéis dentro dessa cultura, se ela representa cada um desses ícones que eu estou compartilhando com você, e desempenho. Então, essa foi a forma que nós conseguimos mensurar isso dentro da empresa. Mas foi fácil 3 anos e meio atrás? Óbvio que não. Não sabíamos nem como fazer. Então, assim, nós descobrimos que precisamos de pessoas comprometidas. Como é que você mede comprometimento? Através de desempenho cultural e através do desempenho na entrega. Então, teve um comportamento correto, está com a cultura alta. Teve uma entrega elevada, está com uma entrega alta. Isso é uma boa forma de se avaliar. Ah, a pessoa aqui está entregando muito, mas a cultura dela é horrível. Briga com todo mundo, causa um monte de discórdia dentro do ambiente, não é um jogador coletivo dos melhores, é muito individualista. Provavelmente essa pessoa ela vai contaminar todo o ambiente e você vai ter que tomar a decisão difícil de demiti-la, porque essas pessoas, conversas de estômagos precisam acontecer, mas muitas vezes elas não funcionam, porque essa pessoa acredita que resultado vem acima de qualquer coisa e ela não precisa ser um bom jogador. Resultado é importante, mas trabalho coletivo é tão importante quanto. Uma maçã podre dessa dentro do seu cesto, ela pode perder o cesto inteiro. Então lembre-se disso. Não negocie entrega por cultura baixa. Você vai ter um problema. Não negocie resultados elevados por comportamentos baixos. Você vai ter um problema com isso e provavelmente você vai desfazer a sua equipe. Lembra disso. Transparência recíproca. Esse foi um outro ponto que nós trouxemos para nossa equipe. Sabia que dentro da nossa empresa, todas as pessoas aqui, elas, uma vez no mês, elas têm acesso a todo o balanço, balancete, o que entrou, o que saiu, o quanto sobrou, quais são os nossos planos para o futuro, o que vamos fazer com esse dinheiro, vai ter bônus, não vai ter bônus, estamos dentro da meta anual, não estamos dentro da meta anual, já passamos essa meta, não está faltando resultado, está faltando números para bater essa meta, o que nós vamos fazer? Então, a transparência, ela foi algo extremamente importante. Eu não vou ficar escondendo o resultado do meu time, eu não vou ficar escondendo como as coisas estão acontecendo, porque muitas vezes o empresário ali opta por não falar a verdade. Isso é algo realmente muito particular. Cada empresa faz o que acha que deve, não tem certo e errado. E o tempo inteiro tem equipe pedindo aumento, pessoas querendo vantagens financeiras, o time não compreende o que está acontecendo. E o momento que você abre o livro, que a sua empresa é um livro aberto, uma vez no mês, as pessoas sabem quando entrou, o quanto saiu, o quanto sobrou, o quanto ficou no vermelho. Aqui é compartilhado na vírgula, do estagiário aos partners. Uma vez no mês é feita uma reunião de alinhamento mensal sobre resultados entregues. Todo mundo sabe de tudo o que está acontecendo. Como, como que está acontecendo nas finanças da empresa? Ó, a gente tem uma conta aqui que está no vermelho, precisamos trabalhar mais duro nela. Como é que vamos trabalhar? Como é que vamos fazer? Como é que vamos bater essa meta? Então é super, super, super importante que você tenha essa clareza na sua empresa. Então, transparência recíproca é muito importante do empresário para o colaborador. Assim como do colaborador também é importante. Se ele está alinhado, se ele está atingindo as expectativas, se todo mundo ali está jogando o mesmo jogo com a mesma regra, se ele pretende continuar conosco ou não pretende continuar conosco, o que é que ele quer da vida, como as coisas vão acontecer. Então, isso é extremamente importante nesse processo, para que você possa ter os resultados que você espera das duas partes. Você, como proprietário, transparente sobre a saúde da empresa, e a equipe transparente sobre o que precisa ser feito e o que você espera dela. Isso aqui dentro foi crucial.
Se você gostou até agora aí, se alguma coisa fez sentido, deixa um comentário e deixa o like, hein? Seja bom que o seu like me ajuda nessa. E se você acha que esse conteúdo tá muito top, segue o canal para receber mais coisas como essa. Vamos para proatividade. Todo mundo quer que a equipe seja proativa. Todo mundo quer que a equipe produza. Todo mundo quer que a equipe vá além. E é legal isso aí. Mas existe um ambiente que as pessoas podem falar seguro? Existe um ambiente que as pessoas podem dar ideias? Existe um ambiente de desenvolvimento que, uma vez no mês, uma vez na quinzena, as pessoas podem contribuir em reuniões e você estimula isso. Olha, nós temos que aqui lançar um produto e esse produto ainda não tem nome. Sabemos que esse produto é uma camiseta que ajuda você a transpirar melhor e não deixa cheiro. Só que a gente quer um nome para essa camiseta. Que nome a gente vai dar para essa camiseta? Deixa o time participar disso. Deixa com que o time seja proativo, que tragam ideias. Algum dos pilares da proatividade raiz é cada um fazer sua contribuição e trazer o que pode, como pode. E um outro motivo da proatividade, ela é um pouco mais guiada. Você guia ela, você traz ela, você estimula ela. Então é muito importante que isso exista dentro da sua empresa, que você consiga estimular as pessoas para isso. Então é extremamente importante você gerar um ambiente onde a proatividade faça parte do dia a dia, que as pessoas se sintam seguras, se sintam bem, que as pessoas sejam estimuladas a dar ideias. Deixa para nós no comentário aí, qual foi a última vez que a sua equipe contribuiu? Qual foi a última vez que você permitiu que essa equipe deixasse ideias? Qual foi a última vez que algo dentro da empresa foi definido, foi aplicado, foi tracionado através das ideias da sua equipe? Você teve uma chance de colocar isso em prática? Você teve uma chance de fazer isso? Então, faz sua reflexão se a sua empresa é um ambiente seguro e que isso é promovido. Então, dando sequência aqui na nossa reunião, que está muito legal, eu estou gostando muito desse conteúdo, é algo que me deixa muito feliz. Esse próximo é Disciplina Vence o Talento. Então, sobre Disciplina Vence o Talento, isso é algo que meu sócio trouxe com muita força e essa é a história da minha vida. Eu nem sabia que existia esse dizer, que existia esse tipo de frase dentro do meio corporativo e eu gostei muito dele. O que significa a disciplina vence o talento? A disciplina tem a ver com você repetir a quantidade de vezes necessária aquele comportamento até um certo resultado chegar. E o talento, ele normalmente vem de maneira muito natural. E onde eu quero chegar com isso? É a história clássica da lebre e da tartaruga. A lebre, por ser um animal rápido, astuto, ligeiro, veloz, não se preocupava muito na disciplina da corrida. E ali a lebre dormia, acordava, fazia um lanchinho, fazia um intervalo. E em algum momento a lebre pegou no sono e quando ela acordou já era tarde demais. Porque a tartaruguinha ali, pela sua ausência de velocidade, pela sua ausência de talentos para correr, ela ficou no passinho da tartaruga, ela não parou e no término de um percurso, depois de um período, ela venceu a corrida pelo simples ato de ser disciplinada. E isso é muito verdade na nossa empresa. Nós não contratamos os mais habilidosos. Nós não contratamos as pessoas com os cursos mais avançados, seja de qual for a área. Nós contratamos pela cultura, nós contratamos pelos valores. Nós precisamos de pessoas com habilidades, óbvio. Não dá para contratar uma pessoa que não sabe de nada para um cargo executivo, não domina nem o pacote Office. Não é sobre isso, empresário, que eu estou falando. É sobre você ter uma pessoa muito disciplinada, porque a habilidade, gente, se desenvolve. A habilidade você consegue treinar, são capacidades treináveis. Cultura, comportamentos, caráter, não se treina. Então, para nós aqui da nossa empresa, é muito mais importante você ser disciplinado do que você ser repleto de talentos. Esse vídeo aqui é um exemplo disso, esse canal é um exemplo disso. O momento que eu contratei um audiovisual para tomar conta das minhas redes sociais, dos meus canais, ele não era a opção mais talentosa, ele não dominava todas as habilidades, mas ele tinha vontade, ele queria aprender, ele estava com bastante sangue no olho ali
para poder somar as atividades, o conhecimento que eu precisava. E se você assistiu o vídeo 1 e esse vídeo agora, já tem uma evolução muito grande. E se você continuar assistindo os vídeos desse canal, vai ter ainda mais. Então, lembra disso. Disciplina sempre vencerá o talento. Esse é um dos valores. E o oitavo e último da nossa empresa é o senso de dono. Mas, obviamente, né? Aqui você pode virar dono, aqui você tem uma jornada clara a percorrer, aqui você vai sendo promovido de acordo com o seu nível de envolvimento na empresa, até que o momento você entra no radar para fazer parte do partnership, para fazer parte do grupo de sócios da empresa, do nosso grupo empresarial. Mas para isso você tem que estar disposto a percorrer esse caminho. E uma grande hipocrisia de você, dono de negócio, ou querer que as pessoas tenham um senso de dono, se elas não podem ser donas. Não importa se ela vai ser dona de um 001 ou se ela vai ser dona de 99%. Mas essa chance real de ser dono do negócio, ela precisa estar na mesa se você quer que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Então, esses 8 valores que eu trouxe para vocês aqui, eles fazem parte do nosso negócio. E como eu disse, no sistema de reconhecimento, qualquer colaborador que fez um golaço, que fez algo que esteja baseado em um desses 8 valores, esse colaborador ele é premiado com uma Xcoin ou mais Xcoins pelos companheiros de trabalho que vão entregar a ele. Que temos uma regrinha aí. Então, a Xcoin, você percebe aí nessa imagem que está passando na televisão aqui ao meu lado, nós temos essa regrinha dele nessas letrinhas pequenas, como funciona. Nós temos o ponto a ponto de cada Xcoin, como ela é, e do lado dela aí, você tem um espacinho para marcar. Então é como se fosse um cartão de visita físico mesmo, que durante uma semana inteira, os colaboradores do time, eles percorrem uma jornada de trabalho e ali eles são avaliados pelos seus companheiros e pela sua liderança. E ali eles são presenteados com uma Xcoin. Então eu vou olhar aqui na tela agora. Ó, então vamos olhar aqui, ó, a Akemi, que nós carinhosamente essa semana chamamos de atacante Akemi, baseado no Cristiano Ronaldo, com extremo foco nos resultados e sempre lutou. Então, ela fez alguma coisa que gerou esse comportamento e ela ganhou uma X-Coin. Eu vou ler aqui um que teve Double Coin. Ó, nós temos aqui a Carla, que por sinal é irmã da Kimi, ela auxiliou na primeira compra da Cross Experience Pilar. Então é um momento na nossa empresa que a Carla liga para esse franqueado que está prestes a inaugurar, ajuda ele a comprar as coisas certas, a não comprar coisas que talvez não sejam tão interessantes naquele começo, ajuda essa pessoa a otimizar esse estoque, os produtos que vendem com mais velocidade, curva A e curva B, e por conta desse trabalho que a Carla faz, normalmente vem um ticket elevado e ela ganhou dupla X-Coin, porque ela entregou mais do que a média. Uma Thalita Santos, pela iniciativa de voltar a estudar para se tornar uma profissional mais completa. Então, por exemplo, a Thalita, com essa atitude, definitivamente contempla a melhoria contínua. Ela está não só melhorando a sua própria carreira, como ela está comprometida. A da Carla, como eu falei, ela ajudou essa franqueada, ela teve senso de dono, ela teve proatividade de procurar essa pessoa e ajudar essa pessoa. A Kim, como eu falei, ela teve foco nos resultados, então ela provavelmente teve uma agilidade no que fez, ela teve uma proatividade, ela foi disciplinada. Então, não, e ali embaixo, na parte de observação, esse membro do time escreve para o outro por que deu essa Xcoin. Então, de novo, uma Xcoin é dada do corporativo para o colaborador, é avaliado pelo líder, e a outra Xcoin, que é esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, é a pessoa e o motivo. Então, todo membro do time recebe uma Xcoin que ele não pode dar para ninguém. Essa Xcoin ele vai presentear um outro membro do time se houver alguma interação durante essa semana entre múltiplos membros do time e se ele se sentir impactado em alguma coisa que esse membro do time, que esse jogador fez, ele vai presentear ele com o Maxcoin e ele vai escrever qual foi o valor alcançado e uma observação, um recadinho para esse colaborador. Essa atitude sobre a nossa cultura, ela trouxe um ambiente mais amistoso, ela trouxe um clima melhor,
trouxe as pessoas trabalhando de maneira intencional, ela também reforçou que através da cultura você pode ser premiado. Enquanto maior guardião você for, quanto mais defensor da cultura você for, e quanto mais aplicador da cultura você for, você é premiado com isso. E aí você deve estar se perguntando, mas o que as pessoas ficam fazendo com esse monte de cartão? Do dia 1 até o dia 30, elas acumulam moedas, que é a nossa moeda de troca, literalmente, é o nosso valor monetário interno, e no final do mês elas trocam. Pode trocar por quê? Pode trocar por dia de folga, pode trocar por roupas da nossa linha da CX Store, pode trocar por suplementos da CX Nutrition, elas podem trocar por um livro de desenvolvimento, elas podem trocar por emendar um feriado. Existe aí, acho que 10 ou 12 prêmios que a pessoa pode trocar naquele mês. E quando o mês termina, começa a ser tudo de novo. E os 3 primeiros que mais se destacam recebem prêmios extras, voucher para frequentar bons restaurantes da cidade, um cinema VIP com pipoca para poder levar o namorado, a namorada, esposo ou a esposa, recebe um voucher para ir em um restaurante que a galera adora pelo Brasil todo, aí o Outback. Nós presenteamos esses destaques da Xcoin. Então, gente, quer premiar o time? Quer recompensar o time? Quer ajudar? Às vezes não é só sobre dinheiro, às vezes é sobre um, um, um ato, é sobre um comportamento, é sobre reforço das boas atitudes. E, com certeza, envolvendo todos nesse processo, é algo que acontece com uma intensidade enorme dentro da nossa empresa. Foi só isso que resolveu a cultura? Não foi só isso. Foi tudo que eu conversei com vocês, mais um monte de coisa para outros episódios. Mas com esse episódio aqui, você já tem um bom norte para tomar conta da sua comunidade. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu falo para os nossos franqueados, eu falo para os nossos amigos que a gente faz negócio, e eu vou deixar ela aqui para você nesse canal. Cuide da sua comunidade, que ela cuidará de você. Seja os seus clientes, seja os seus colaboradores, seja pessoas que você se relaciona. É extremamente importante que você tenha ali um grupo de apoio, que você cuide dessas pessoas, que você realmente invista nelas de maneira intencional e que você gere relacionamentos com elas, seja elas qual for. E isso vai gerar coisas muito boas para você, para o seu negócio. E se você acha que fez algum sentido esse conteúdo, se eu conquistei aqui o seu like, se eu conquistei a sua curtida, você seguir no nosso canal, você mandar para um amigo empresário. E se eu fui um pouquinho além, entreguei mais do que você esperava, deixa no comentário aí o que você mais curtiu, o que você mais gostou. E definitivamente você me encontra em outras plataformas, você me encontra no X, antigo Twitter, no Thiago de Oliveira Pro. Você me encontra em outras plataformas. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui. Então você me encontra no Instagram como Thiago de Oliveira Pro. Você me encontra no Spotify também Thiago de Oliveira Pro. E você me encontra no X. Eu acho que no X talvez esteja com outro nome, eu não tenho certeza. Eu posso trazer numa outra live, mas é a mesma foto, você vai me encontrar nessas plataformas e vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com você, ajudar você a sair de algumas dificuldades do seu negócio, que na minha jornada faltou muito conhecimento acessível, gratuito, para que eu pudesse mudar de nível. E eu resolvi contribuir com outras pessoas para que você possa encontrar essa informação no momento que você procurar. Tamo junto! Espero que você continue seguindo esse canal e participando dos nossos conteúdos todas segundas às 20 horas e quinta-feira às 7 horas da manhã. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!